voz da graça. Paz, paz. Eu sou o irmão Vitor Canan, na voz da graça. E hoje vamos ter mais uma sessão, não é? Uma daquelas sessões maravilhosas. E quero acreditar que você que está nos acompanhar também vai ser abençoado. A nossa oração é que o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento, de maneira que vai receber essa mensagem como algo que vem da vontade do Senhor, não é? E sem dúvida que precisa receber com fé, porque se não receber com fé, nenhuma ação poderás tomar, não é? Hoje vamos falar sobre o ponto de partida da fidelidade. O ponto de partida da fidelidade. As pessoas dão muita ênfase, falam muito mais de fidelidade quando é casamento, não é? Infidelidade também no casamento. Mas as pessoas separaram para a parte que lhes convém. Mas quando nós falamos de fidelidade, infidelidade é num contexto geral. Existe um ponto de partida da verdadeira fidelidade. E um dos grandes problemas que nós temos hoje, que é um dos pecados, é o pecado da infidelidade. É o pecado da infidelidade. Quando eu falo do pecado da infidelidade, não estou a falar apenas na vida sentimental, num contexto geral. Num contexto geral. E a infidelidade, ela é comparada a uma pessoa que tem o coração dividido, que não tem verdade nela. Em outras palavras, a infidelidade é uma maneira progressiva da mentira. É uma maneira camuflada da mentira e da falsidade. Vou repetir, a infidelidade é uma forma atualizada, camuflada, bonificada da mentira. Amém? Por isso, diante de qualquer pessoa que é infiel, vocês vão poder notar algo incrível. A habilidade para falsidade e para mentir. Amém? Então, e Jesus falou muito sobre a infidelidade. Falou de ponto de partida da fidelidade, tanto como a infidelidade. A verdade é que a fidelidade abre caminhos para que Deus seja fiel para consigo. A fidelidade abre caminho para que Deus coloque pessoas fiéis na sua vida. A fidelidade abre caminho para que as coisas que você vai fazer cooperem também com fidelidade para contigo. Pessoas falam de várias coisas, muitas situações, mas se esquecem da parte da fidelidade. Quando a gente deixar de olhar para a fidelidade apenas quando é direcionada para o casamento, vamos perceber que não começa no casamento, começou fora do casamento. Quando eu levo a infidelidade para dentro de um lar, significa que eu já tenho isso operando em outras áreas. Então, esta é mais uma área em que eu estou a introduzir, a implementar o que eu já venho fazendo em alguma outra área. Amém?
Quantos estão a perceber? O que eu estou a falar é verdade. Se alguém vai dizer para si, eu só fui fiel para consigo, nessa área sentimental, aprofunda. Existem outras áreas em que a pessoa é dinâmica. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Isso está no Salmo. Amém? Mas vamos olhar primeiro para a palavra, você que está nos acompanhar. Partilhe esse vídeo. Se calhar a sua bênção não está a ser manifesta. Deus não está a ser fiel consigo. Porque você está a viver, está a agir de uma forma não fiel diante de Deus. Diante das coisas que Deus estabeleceu para operar na fidelidade. Amém? Quer dizer que há coisas do universo que Deus estabeleceu que só vão operar quando nós formos fiéis. A fórmula que Ele preparou. Estou a falar de uma operação universal. Estou a falar de uma operação na dimensão humana. Há coisas que só vão operar quando nós formos fiéis ao princípio do Senhor. Mas também existe um nível que é o nível do Espírito, que também só poderemos participar de determinadas promessas quando nós formos fiéis. Onde não há fidelidade, também não existe bênção. Amém? Não há conexões fiéis. Amém? Os frutos, as coisas que nós vamos conquistar, não serão fiéis. Então, há a bênção que nunca você vai ter enquanto for infiel. Não tem como. Vamos começar a ver o ponto de partida da fidelidade que a palavra nos ensina. Vamos ler Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vamos começar a partir do versículo 9. Versículo 10. Lucas 16, a partir do versículo 10. Olha o que diz a palavra. Quem é fiel, no mínimo, também é fiel no muito. O ponto de partida da fidelidade está onde? Está no mínimo. O ponto de partida da fidelidade está no mínimo. Não está no tanto. Amém? O segredo da fidelidade não está no tanto. Não está nas coisas grandes. Não está no grande nome. O ponto de partida da fidelidade está nas coisas mínimas. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Agora, se na mínima instrução para você obedecer ou praticar, você não for fiel, você não é merecedor de passar dessa classe, que é para ser confiado fidelidade com um tanto. O ponto de partida da fidelidade chama-se o mínimo. Há pessoas que de repente falam para aqueles que trabalham, não é? Que estão no lugar, eles querem ser de repente confiados com todas as coisas. Amém? Com todas as coisas. Eu quero ser confiado como aquele. Quero ser acreditado como aquele ou como aquela. Mas Deus está a olhar no mínimo. No mínimo. Que tipo de atitude você manifestou no mínimo? Foi fiel ou foi infiel? Se no mínimo você não foi fiel, a própria lei
que lhe promove para ser fiel com tanto, já é uma barreira contra ti mesmo. Amém? Por isso que alguns vão ao feiticeiro que é para forçar essa norma a ser quebrada e não acontece. Então, se com o mínimo você não for fiel, também não será confiado com tanto. Então, a fidelidade nota-se com mínimas coisas. Nota-se com mínimas coisas. Normalmente, a pessoa que é confiada com tanto, ela já passou pelo mínimo. Amém? Ok. A seguir, aqui diz: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Também quando olhamos para a injustiça, temos a mesma situação. Quem é injusto no mínimo também vai ser injusto no máximo. Se no mínimo você não foi justo, por que você quer considerar do que é para exercer a justiça, a orientação, a liderança, anunciar a verdade para a maioria? Também não vai ser possível. Por isso, se vocês forem a ver, quando falamos de justos, não são muitos. Quando falamos de fiéis, não são muitos. Há uma coisa que acontece que as pessoas dizem: aquele fulano é fiel daquela denominação. Mas se eu for aprofundar, um tanto daqueles não são fiéis da denominação. Porque ser fiel, existe um indicador. Amém? A seguir, 11. Pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará nas verdadeiras? Há riquezas injustas, vocês sabem. Há ou não há? Aquelas que arranjam-se estratégias, né, para poder se adquirir. Nessas riquezas você nem foi fiel. Por que você quer que alguém te confie nas riquezas justas? Você já descobriu uma coisa? Aqueles traficantes de droga, bandidos, contabilistas deles não são quaisquer pessoas. Estão a ser fiéis nas coisas injustas. O próprio injusto, o próprio injusto nas coisas injustas está a querer pessoa justa para as coisas injustas. O próprio corrupto, para administrar a sua corrupção, está a querer um corrupto justo. E Jesus está a dizer que este é que pode ser confiado com a riqueza verdadeira de Deus. Este é que pode ser confiado com as coisas justas. Então, o ponto de partida da fidelidade é com coisas pequenas. Coisas pequenas. As pequenas tarefas de casa que às vezes nossos pais mandam-nos, levam-nos a outro nível de aceitação. Se nós formos a olhar para a própria Bíblia, a vida de José. José era fiel nos mínimos detalhes. Enquanto os irmãos brincavam, levavam tudo como se fosse brincadeira. Os irmãos de José eram ditos: vão pastar as ovelhas no lugar X.
Eles eram infiéis. Levavam o rebanho para um outro território. E José vinha dar relatório dessas coisas pequenas. E qual foi a consequência? De repente, Deus começou a confiar José com um futuro mais grande. Riquezas grandes. Coisas grandes. Porque ele for fiel com pequenas coisas. A seguir. 12. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará nos alheios? Amém? Essa parte eu penso que é muito... Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? E aí você pergunta, por que que essa pessoa não está a conseguir ter um bem dela? Por que que Deus não está a abençoar com casa? Com a empresa dela? Com a esposa dele? Marido dele? O que que está a se passar por detrás? A fórmula é essa aqui. Como que você tratou coisa alheia? Como você tratou coisa de dono? E por que que Deus vai te confiar com o que é teu? Se Ele te testou com o que não é teu e você foi reprovado. Então, existem muitas bênçãos que estão bloqueadas por falta da fidelidade. A fidelidade é como se fosse uma semente, que é um broto. Que as pessoas se descuidam muito, que bloqueia muito a nossa bênção, bloqueia muito o nosso progresso, bloqueia muito a nossa caminhada. Determinadas promessas de Deus, elas vão se manifestar para aqueles que são fiéis. E o ponto de partida da fidelidade é com coisas pequenas. É com coisas pequenas. É com coisas que não são tuas. Você lembra-se a dos talentos, a parábola dos talentos? Para um ele deixou 5, para outro 3, para outro 2. O de 2 foi infiel. Foi arrancado. E só para vocês poderem ver, quando a gente fala de fidelidade, ok, vamos ver um exemplo. Você sabe que nós já tentamos empoderar muitos servos, não é? Quantos deles deram continuidade? Quantos? Por quê? Com pouco você pode ser fiel e ir longe. Deus valida no pouco o seu coração, o seu caráter, o seu temor. É daí que Deus vai lhe confiar com mais coisas grandes, coisas maiores. Muitos vão ao curandeiro, colocam pedra de tropeço para aqueles que estão em cima, porque querem chegar no lugar onde essas pessoas estão, mas não sabem por que essas pessoas estão onde elas estão. Não sabem que elas passaram por um processo. Então, um dos grandes problemas hoje é a falta de pessoas fiéis. Por que é a falta de pessoas fiéis? Porque no pouco não foram fiéis. No pouco foram oportunistas. No pouco foram infiéis. No pouco foram egoístas. No pouco. Deus não vai te dar primeiro o que é teu.
para poder te confiar coisas grandes que é para si. Deus vai te colocar primeiro como um bom dispenseiro e vai colocar com pouco. Se com pouco você for fiel, com muito você vai ser fiel. Quantos estão a perceber? Eu estava a ver, quero buscar um exemplo muito simples, não é? Um exemplo muito simples. Quero comparar a serventia dos discípulos de Jesus, lembra-se? Os discípulos de Jesus, se eles forem analisar, passaram mais tempo a servir a Jesus do que a pregar. Hã? Não é estranho? Alô? Hã? Passaram mais a servir? Não é estranho. Jesus só mandou uma vez. Amém? Jesus só mandou uma vez. Eles foram, quando voltaram, pararam. Até o dia em que ele ia morrer, não é estranho. O que é que Jesus estava a tentar fazer com ele? Estava a externar fidelidade. Serventia. Fidelidade e serve. E veja que nenhum deles pediu: Senhor, eu quero começar a fazer trabalho, nada. Todos aqueles anos, eu estava a servir a Jesus. E eu estava a tentar meditar: Senhor, o que é que está a se passar? Parecer que não, preocupação de todo era servir a Jesus. Percebi que ele estava a ensinar serventia e fidelidade. Agora, veja depois dele ir à cruz e depois voltar, em que eles tornaram-se fiéis a Jesus até na morte. Até na morte. Não é incrível isso? Enquanto não houver fidelidade, se não for fiel com pouco, Deus não vai te confiar com muito. Se, por exemplo, se você é pastor de ovelhas, eu delego você com ovelhas, e você não for fiel com as ovelhas, não estarás em condições de ter as tuas. Ainda que você usurpe, use a elas, manhã para formar as suas, não há de ir a lado nenhum. Não vai durar. Porque não foi dado o direito, não foi dado o direito, você não passou de classe. A sua postura vai aniquilar o próximo passo. Amém? Vai aniquilar o próximo passo. Eu já vi situações como, por exemplo, pessoas que trabalharam juntas, não é? E este não foi fiel com o outro, não foi fiel com o outro. E a pessoa depois arranjou astúcia. Tirou do que daquela pessoa, foi arrancar seu negócio. Nunca prosperou, depois caíram. Porque existe uma lei que opera no meio disso tudo. Fidelidade. Onde não há fidelidade, acredite, tem um patrão aí chamado mentira. E Deus jamais vai confiar-lhe com tanto enquanto no mínimo você não for fiel. Não importa que tipo de habilidade você tiver, que tipo de ação você tiver, não vai. Essa é uma lei universal, você não vai pisar nesse artigo. Se te levarem por afinidade, acredite que não há de levar tempo, você vai cair. Porque a provação da fidelidade vem de Deus. No mínimo existe um processo que acontece no seu espírito. Acontece na sua mente. É isso que Deus vai usar para lhe confiar com o que é seu, com coisas grandes. Então muitos que não podem viver grandezas de Deus, simplesmente não foram fiéis nas coisas mínimas. Mínimas.
E muitos desses querem ser igual a você, igual a fulano, mas não estão prontos para pagar o preço. Nesse processo, você paga preço do tempo, paga preço da provocação, paga preço do sol, paga preço do frio, paga preço de todo tipo de situação. E você permanecendo fiel, daqui Deus vai te transportar, que é para uma outra glória. Lembre-se que essa é uma lei universal, que incide no mundo do espírito. Hello? Ok. Vamos lá ver o exemplo dos políticos. Podemos? Quando eles colocam-se em cargo por afinidade, quanto tempo dura aquela posição para essas pessoas? Hã? Pouco tempo, né? A fidelidade começa com uma coisa pequena. Hoje a igreja precisa aprender a ser fiel a Cristo. Os membros da igreja precisam aprender também a ser fiéis a Cristo e a comunidade onde eles estão a pertencer. Quando eu falo fidelidade, falo no ato de serventia, não é? Obediência e colaboratividade. Se com pouco você não for fiel, com muito há de ser. Deus começa a te ensinar com pouco. Se com aquele pouco você não tratar seu coração, não está aprovado para muito. É lei. Os homens podem tentar fazer força para te levar, mas você há de ir. Tem um tempo determinado para você tombar, porque você violou a norma. Violou a norma. Essa é uma lei, se com pouco, se com alheio, se com o mínimo, é lei. Se com 3 almas eu não fui fiel, por mais que eu te dê 2.000, você há de expulsar elas. 20.000 almas, você há de expulsar elas. Porque você não graduou, você não tem os elementos, você não tem a ferramenta. Então, a infidelidade, quando ela já está nesse nível, você já é infiel em todos os outros contextos. Vocês já notaram uma coisa? Pessoas que foram infiéis numa área, quando forem a ver, foram descobrir que também outras áreas foram infieles. Eu não é? Ok, vamos ver aqui para a igreja, no discipulado. Os que foram infieles numa área, ficou ligado a outra área. Sim ou não? Eu não é? Deixa eu mentir. Os que caíram na prostituição, no adultério, na extorsão, numa área. Deixa eu notar. Onde há infidelidade e injustiça, acredite, existe um patrão chamado mentira por detrás. Por isso que Deus até fala de coisas injustas, fidelidade, para você chegar nessa dimensão. E todos querem ser líderes, querem ser chefes. Por exemplo, nós estamos num tempo agora que todos querem ser pastores. Mas quantos de nós somos fiéis? Por que nós somos fiéis? Porque no mínimo não sofremos a fidelidade. No máximo não vamos ser fiéis. A bênção, não importa o quão juju você vai fazer. Você pode jejuar, pode fazer o quê? Você pode se encontrar com qualquer tipo de homem de Deus, te impor a mão e declarar tudo. Acredite diante do Senhor Jesus Cristo que eu sirvo. Você não vai transitar para outra glória. Você vai fazer assim, mas para a tua queda final.
para a queda porque você violou a norma. A lei não está a cooperar contigo. Você pisou no artigo. A igreja precisa voltar a ser fiel a Cristo. Pastores precisam voltar a ser fiéis a Cristo. Membros precisam voltar a ser fiéis a Cristo. Ser fiel às suas comunidades, às suas lideranças. E quando você desenvolve esse caráter de fidelidade, você acaba sendo frutífero em toda a área da sua vida. Sabia disso? Toda área. O botão é um. A fórmula é uma. Ela opera em todas as áreas. Não é possível eu ser infiel aqui, dizer que eu vou ser fiel aqui. Não é. Não existe. Acredite, não existe. E isso tem resultados que você vai vendo na pessoa. E normalmente esse tipo de pessoas tem sede de lutar, que é para estar em cima. Tem sede de lutar, que é para aniquilar os que estão no padrão. Ele pensa que ele está no padrão. Tem essa sede, essa luta. Aqui está a razão de feitiçaria nas instituições, não é? Razão de feitiçaria na família. Em todo lado, está a perceber? Razão de calúnia, blasfêmia, mesmo na liderança da igreja. É por causa da infidelidade. Porque a fórmula é o que ele tem que eu não tenho. O que ele é se eu não sou. Por que não sou eu? Deus não está a olhar habilidade. Na fidelidade, Deus não está a olhar habilidade, capacidade. Não está a olhar a sua experiência profissional. Ele está a olhar caráter. Caráter. No mínimo. Não no tanto. No mínimo. Por que Jesus fala do mínimo? Posso explicar por quê? Quando a pessoa vai a machamba produz, não é? Muita maçaroca, milhos e colheitas. Mas qual é o mínimo da colheita de uma machamba? Qual é o mínimo? É a semente. Não é a semente? É a semente, ou não é? É a semente. Então, o mínimo representa a semente que Deus está a te confiar, querendo que você seja fiel com aquela semente em lançar num solo correto e fazer ela frutificar. Por isso que, no mínimo, se você não for fiel, não tem condição de poder frutificar e confiar em coisas grandes. Coisas grandes. Então, você que está a me acompanhar, está a ter este ensino. Em tudo que você for a fazer, seja fiel. Como se fosse para o Senhor. Esse mínimo que está a ser com você, seja fiel. Porque este é o teu ponto de partida para ser confiado tanto, para poder crescer, para poder ser exaltado. Não despreze o mínimo. Não despreze o mínimo. É a tua semente. A partir de hoje, seja fiel em tudo que você vai fazer. Não se canse de viver uma vida de fidelidade. Porque a sua bênção está aí. Deus só há de ser fiel com os fiéis. Ele vai ser infiel com os infiéis, o que a Bíblia diz. Então mantenha uma postura fiel. Eu declaro bênção sobre a sua vida. Meu Deus, meu Pai, neste momento, toca a vida desse irmão e dessa irmã. E que esse espírito entre nela, para que a partir de hoje comece a viver uma vida de fidelidade, para que possa chegar aos outros níveis do tanto e de grandes coisas e de grandes porções, no sangue e em nome de Jesus. Amém.